Deus. É igual você tem pessoas que te desviam, te tentam para fazer o mal e outros que tentam te persuadir a fazer o bem. Então, ele faz não é o lado Satanás escuro seria- da força. Satanás é uma entidade mas que ele vem influencia os humanos a fazer o mal? Ou Não, tentam. Satanás, ele tenta. Assim como você tem um amigo e fala, Sim, quer sim. Vai lá. Não. quer um Por isso que o negócio, quer apóstolo tal, Tiago diz, vamos roubar, resistir ao vamos diabo e ele fugirá de Não. vós. É a função? Não é a função dele. Ele poderia, porque ele tem o livre-arbítrio, ele poderia fazer o bem, mas ele escolheu fazer o mal. Até então ele tinha feito o bem. E aí ele escolheu, se tomou pelo orgulho e desobedeceu a Deus, e ele foi condenado ao inferno. Essa é a visão clássica também do cristianismo. Sim. Ah, é? E nós muçulmanos acreditamos que ele vai tentar o ser humano para provar a Deus que todos os seres humanos também são corruptíveis. pecadores, são corruptíveis, mas cada um de nós, todos nós, temos o livre arbítrio Para escolha. para E não escolher existe nenhuma em bem irresistibilidade ou mal. na tentação. Então, também. o paraíso e o inferno, eles existem para recompensa ou para punição. Porém, eu posso querer ir para o paraíso ou crescer, fazer o bem, porque me satisfaz fazer o bem. Eu adorar a Deus através da oração e através da bondade, da caridade, ajudar o próximo, ver as pessoas sendo muçulmanas ou não, sorrir para o meu irmão na rua, cumprimentar as pessoas, ser cordial, ajudar pessoas muçulmanas ou não muçulmanas, isso me faz feliz. Eu não estou pensando em barganhar com Deus, eu estou pensando em ser feliz aqui e também terei a recompensa no dia de juízo final. Mas também Então, tem um conjunto de regras sobre comida, sobre... Exatamente. A terceira questão é a questão das leis. Na realidade, a terceira questão é quando falamos sobre a questão de Jesus. E aí fica uma questão para mim. Nós, como muçulmanos, não acreditamos que Jesus ele tenha morrido na cruz. Então, para nós, ele está vivo e vai retornar nos últimos dias. Para nós também, vivíssimo. Mas vai retornar também. Vai retornar. Os cristãos acreditam que ele morreu na cruz. Morreu na cruz. Essa é uma divergência ele é o entre nós. sacrifício final. Isso. A gente, como Não muçulmanos, não acreditamos que ele tenha morrido na cruz. Nós acreditamos que Deus colocou a fisionomia de Jesus em outro. Tá. Agora, fica uma questão. Nós, outra como pessoa, acreditamos, e essa outra pessoa foi morta na foi cruz. na cruz. Um sósia. Exatamente. E Deus arrebatou Foi elevado Jesus, sem passar por experiência tanto de que morte. para nós, dos milagres de Jesus, a longevidade. Ele está vivo. Mohamed aconteceu a mesma coisa, Não, foi arrebatado. Mohammed morreu. Morreu. Morreu, está enterrado em Medina. Medina. E o que acontece? Para nós não acreditamos que as pessoas, ou Jesus tenha morrido, ou que Mohammed ou qualquer um tenha morrido pelos nossos pecados. Cada um é responsável pelos seus atos. E nós também, porque senão todos que pecariam estariam isentos. Então o estuprador, o assassino, o terrorista, ele está perdoado se Jesus morreu pelos nossos pecados. Não. Digo a nossa. Porque no Então, Evangelho não então é para assim. nós não existe. Então existe o paraíso e o inferno e porque todos tem seremos até Tem o ladrão, arrependimento, né? tem tudo isso. Mas Tem para- um mundo de outras consciências aí. Mas ele no colocou processo. que precisa ser perdoado pela pessoa que foi ferida, que foi... Sim. Se Aí eu teria- cometi um erro com você, Eu tenho que eu perdoar. tenho que. Você tem que me perdoar. Eu tenho que te ressarcir naquilo que eu te Agora, prejudiquei, na sua honra, Na maioria na das sua vezes a propriedade, pessoa morreu, nos seus está bens. longe, e aí o Evangelho traz perdão diante de todas as impossibilidades factuais, espaço-temporais de reconciliação. Tá. Para nós, então, essa passagem a gente não acredita. Quanto à questão, e a terceira, eu falei que eram duas, já foi para Já quatro. foi, O milagre da multiplicação. Exatamente, a multiplicação. A questão das leis, nós usamos as leis porque é continuação. O que é a religião? Leis é o conjunto de leis e normas a serem seguidas, que é o Waze. Olha, siga por esse caminho que vai te levar ao paraíso e assim por diante. Então, nós precisamos das leis. Nós precisamos das leis. Por isso que o Alcorão para nós ele é um código de vida. O Islã é um código de vida. Então ele tem leis,
tem um sistema econômico, tem um sistema familiar, tem um sistema alimentar. Então, o que faz bem? Faz bem dessa forma. Então, essas regras, essas normas, elas, que nós chamamos as leis, elas são importantes. Então, por exemplo, o que os judeus fazem, que nós também, a questão do abate kosher. Também tem o kosher? Sim. Halal. Nós, tudo que os judeus abatem, nós podemos, é lícito para nós comermos, porque eles abatem da forma. E os antigos cristãos também faziam isso, abatiam também. Exatamente. Os então, animais os cristãos também. O que é isso? No livro de Atos, e foi suspenso depois em Paulo. Isso são leis. Foi uma Isso concessão que Paulo conseguiu do Concílio de Jerusalém, e logo depois, adiante, isso tudo caiu em desuso. Mas ainda nos dias de Paulo. Mas algumas leis... para nós, os muçulmanos, e havia uma discussão entre Tiago e Paulo, né? E Pedro e Paulo. Para nós, continua. Então, essas regras, como educar o filho, sistema econômico, não usar a usura, as formas. Então, dentro da religião islâmica, existe um código de educação judicial. Você tem um código, é uma constituição, e ela é embasada em leis. Sem as leis, seria um caos, seria uma anarquia. E a anarquia chegaria a um nível de repor as leis. Não, vamos voltar para as leis, vamos colocar leis, porque são as convenções sociais. Quando você fala de moral, regras morais, costumes, são leis, mas são de outra forma. Nós falamos de religião, que é um código de vida para o bem-estar do ser humano. Os que para mais que a gente mudam de tempos em tempos. Por exemplo, o respeito. O que é? É uma lei. Que nós temos que respeitar. É uma lei. Sem o respeito, aqui a gente seria gladiadores, nos bateríamos. Não, a minha opinião é que vai. Não. O que tem? Tem uma lei chamada, que é uma convenção social, que é uma questão. Eu te respeito, você me respeita, eu posso discordar de ti, você pode discordar de mim, e continuamos, está tudo bem, sentamos na mesma mesa, e o diálogo. E para ter diálogo é preciso ter regras. Para eu estar aqui, tinha regras, leis. Tem que estar às 7 horas, porque vai começar às 7 horas. São leis. E sem as leis a gente não vive. E quem maior do que Deus, o legislador, para saber o que é importante para nós, que somos as criaturas dele? Então Deus, ele colocou o amor como uma regra. Ele colocou o respeito como uma regra. São leis que são importantes para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade. Mas pro Islã, alguma dessas leis elas podem mudar com o tempo ou não? Tem leis pétreas. Algumas tem leis pétreas que não tem como. Eu vou rezar 5 vezes ao dia. Desde que o Alcorão foi revelado até hoje, são 5 orações e tem forma. Se algum alimento muda e de repente entende-se que faz mal à saúde por algum motivo, ele já não é mais kosher, não é mais halal. A pessoa não deve comer também já não porque pode. Existe o preceito de cuidar da vida. A questão de kosher e halal, quando eu falo halal, significa lícito em árabe, na religião islâmica. Não é só o abate do animal, a forma de abater. É também o preparo. A ração. Vem desde a criação desse animal e a forma de abater. Então, não pode ser nada que seja nocivo à saúde do ser humano. Então, a ração não pode ser coisas que podem... Tanto que o profeta Muhammad, ele diz sobre, por exemplo, o frango, que vive comendo sujeira. Ele tem que ficar de quarentena antes de ser abatido. Por quê? Para se limpar. Por quê? Porque o kosher ou o halal, ele não é somente o abate, mas também a criação, a forma, tudo em volta, tudo isso tem que ser... Isso é embasado em leis. Então a lei é muito importante. Posso fazer um adendo pequenininho? Se a gente vai lá para as origens, a gente vai ver na história de Noé, de Noah. Nome do meu filho. Noah, lindo. Significa sossegado também. É mesmo? De boa, sussa. E ele é sossegadaço. Se a gente vai para a história dele, a gente vê a proibição de se dilacerar um animal. Ou seja, toda a questão do kasher, do abate, que é como halal, a questão do abate, que tem que ser uma coisa feita com muito cuidado, e também os animais que a gente come, que são animais mais pacíficos e etc e tal, isso vem completamente em contraposição
a situação primitiva do ser vivo. Eu de vez em quando vejo lá nos vídeos e me choca ver a hiena, por exemplo. O leão já é mais bonzinho, né? Ah, como ela dilacera. Ele morde até sufocar o bicho, morreu, ele come, ele dilacera. Então só somando Originalmente essa a questão, humanidade Sheik, era que é uma toda evolução, vegana. que essa lei toda É, uma é. evolução para o ser humano. Foi e a grande maioria dos concedido. seres humanos é primitiva. para ela nós, precisa essas da- leis, Houve uma elas são mudança importantes. dramática. No início, os seres humanos eram completamente veganos. Foi depois que se incluiu o abate de animais. Então, a instrução original da Bíblia começou com de todas as árvores do jardim tu podes comer, as raízes, isso e aquilo. O abate de animal começou depois. Depois do pecado original? Não, depois do dilúvio. Noé. Depois Depois de do Noé. dilúvio. Dilúvio. Ah, é? É. Isso para as religiões, No- para o antes judaísmo disso também? Para os muçulmanos, No não. para- Caim e Abel, um era... Ele faz a oferenda, é verdade. Ele faz então. oferenda. Mas não está escrito Mas que ele não come. Mas a comia. questão é boa. Para nós, não a questão comia. é boa. Não fala que ele não tá comia. escrito que ele Olha, comia. não, mas está ele escrito tinha- Não, uma oferenda explicitamente. para Mas ele Deus. criava pra quê? Só Então, pra... depois Ah, não. disso, A o criação. Senhor concedeu que comessem animais. Antes A não. maioria dos pastores Para não nós come a carne. muçulmanos Não, comem. hein? Para nós muçulmanos, Pelo, desde lã, Adão e Eva. leite. Verdade, verdade. Queijo. Porque A interpretação do livro de Gênesis, do ponto de vista cristão, aquele abate para vestir Caim, era a simbolização de tudo aquilo que viria a ser o sacrifício que nos cobre. Eu não sabia que no Da judaísmo e expiação. cristianismo acreditassem nisso. Para nós muçulmanos já era é liberado natureza. a- Mas Não sabia só disso. para fechar essa questão, porque o Caio, como defendeu de uma maneira apaixonada, talvez possa ter passado a sensação de que ele não respeita a Não, outra religião, respeito tudo e todos. Então, o que eu entendo que ele está falando é que às vezes, não no caso de vocês, mas a lei ou as regras são usadas para diferenciar, para separar, como ele falou. Discriminar. Assim como o dogma mal usado no Sim, cristianismo sim. também. Claro, Todo. claro. Por isso Não, a Esse gente é o falou de princípio. Inquisição. Não, mas é isso que eu tô Eu falando. sou tão radical nesse sentido que eu não creio em cristianismo. O cristianismo começou no quarto século com Constantino. O evangelho Mas não só é deixa- o cristianismo. Só deixar claro isso, porque claro que toda regra ou todo dogma, quando é elevado, aí cai por terra o que a gente tá falando de amor. É. Quando você trata um Quando você homossexual... vai- O amor ou não é o uma- mais importante. O mais importante é o respeito. Exato, exato. Mas Justiça não, acima. não há Ele respeito supera sem o amor. Não existe. Não, mas Existe. aí Amor, existe amor com hipocrisia injustiça. relacional. Sim, mas existe amor, a alegação de amar com injustiça. É porque Mas respeito eu com acho que injustiça não O existe. conceito de amor Respeito é que Com injustiça não existe. Ah, entendi. justiça- Claro. No judaísmo, a Por quê? justiça é... Entendi. Olha, Por que eu... Desculpe, eu estou muitas cortando vezes, você, o o senhor amor mais não velho se que eu. alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O problema é que o conceito de amor é muito diferente na maioria das pessoas do que em relação ao Evangelho. No Evangelho não existe amor sem respeito, sem verdade. Sem Tanto é que aceitação. Paulo diz em Gálatas, no capítulo 5, pois o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E conclui dizendo, contra essas práticas não há lei em lugar nenhum. Pratique isso que você está praticando, a lei de Deus. Eu posso não te amar, mas se eu tiver respeito por ti, eu serei justo. Se você pode... Posso não ter carinho, posso até ter divergência Mas por e aí, olha a inimizade, diferença. mas se eu tenho A tenho diferença. respeito, eu não cometerei Olha a diferença injustiça. do conceito de Jesus. Diga. Quando ele diz, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ninguém ama o inimigo romanticamente. Ah, que bom que ele está chegando, ele me odeia, Ele me quer faz me matar, mal, ele é. quer me matar, ele quer me destruir. Como eu já disse, só estou repetindo o que eu já falei antes. O conceito de amor em Jesus inclui tudo isso. Ou seja, para ele dizer que eu ame o meu inimigo, ele está dizendo que isso é uma escolha que eu faço acerca de quem eu quero ser, não importando o que o outro seja, nem como ele me trate, nem o que ele queira ser para mim.
Isso é radicalmente diferente de tudo, mas inclui Me o perdi respeito, inclui a Me perdi. reverência. Essa fala me perdi. É. Me perdi, porque eu não consigo entender que existe justiça e injustiça. Sim. Não existe amor. Eu sofro a injustiça de quem não me ama, mas eu posso amá-lo sendo injustiçado. E a questão do respeito. Não, Por isso que eu posso amá-lo sendo desrespeitado. É por isso que o evangelho leva para um outro mas eu estou nível. entendendo a dúvida do Sheik. Você pode amá-lo mesmo sendo desrespeitado. Mas se ele for respeitoso com você, É apenas um bônus. Jesus disse, se vocês respeitam só os que respeitam a vocês, o que demais fazeis? Até os gentios fazem o mesmo. Mas você pode amar alguém e ser desrespeitoso? Eu acho que essa é a Não, questão. desrespeitoso não. Não existe essa possibilidade. Não, eu sou É isso, respeitoso entendeu, Sheik? sempre. Se Eu tá- posso se ama, acolher o é desrespeito impossível- do outro. Se uma pessoa ama a outra, ela é na visão Veja do a delegacia das mulheres. Não, se eu amo, eu respeito. Muitos. Não, que- mas aí a questão é talvez é que não Por que seria que o eu digo amor isso? Eu tô verdadeiro, querendo né? voltar Não, na não é- história. Entendeu o que ele falou? Não é Se- romântico esse amor que o evangelho O propõe. amor de um marido que espanca a mulher. Não é amor. Essa questão. Não é amor. Amor não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. O amor de Mesmo que acordo... seja, eu acho que é isso que é a visão. Mesmo que seja chamado de amor, não é amor. Não é amor, é Quando tem- paixão, é tesão, Nós chamamos é de possessão, é qualquer outra É coisa, uma mas não é terminologia amor. diferente, Na realidade, Nós só estamos com um problema semântico Exato. terrível em relação ao que significa amor. Exato. Eu vejo essa questão da legislação, de respeitar, muito importante, porque se Deus determinou que por exemplo, como é que os muçulmanos, judeus, cristãos viveram juntos, discordando, cada um da sua religião, cada um, 14 séculos na Palestina, se não fosse o respeito? Não precisava ter amor. Quando perdeu o respeito é que começaram a se gladiar. Quando as pessoas começaram a perder o respeito pela legislação, Mas pelas eles leis de Deus, jogavam pelos xadrez outros. junto, eles conversavam, eles tomavam chá, Nem eles todos. eram amigos, a Não, nem maioria todos. deles era. Nem E todos. os que não eram, respeitavam-se uns aos outros. Respeito. Portanto, amavam o direito do outro ser diferente. É uma questão semântica. É. Os dois estão falando a mesma Semântica. coisa. Respeito. Você vendo de fora não parece que é a mesma coisa? Eu acho que é. Não. E aí eu acho que a gente tem um ponto que ele é nevrálgico. E eu gosto muito de contribuir com esses pontos onde a gente realmente tem diferenças. Porque se a gente ficar falando do lugar comum, a gente não vai trazer muita coisa, né? Eu vi comentários, por exemplo, no meu Facebook falando: essas pessoas todas aí são todas pensam mais ou menos igual, não vai ter nada de novo, tinha que chamar fulano e ciclano para ter um... E eu acho que é o Pega pra contrário. capar, né? Não, Eu acho que é o contrário. Eu acho que é justamente quando a gente consegue sentar em respeito, Sim. que a gente tem a oportunidade de trazer temas sensíveis e mostrar as diferenças e sair com o respeito. Que é o intuito mesmo desse papo. Sim. Mas o que Então, você chama de respeito, eu também então, incluo o que nisso o amor. Eu quero dizer uma coisa muito assim, Esses que na minha olhos percepção lindos que você tem, esse são seus sorriso olhos. maravilhoso. Ayuna. E o São senhor, seus essa doçura. Obrigado. Eu estou aqui cheio de amor por vocês. Nós temos discordância? Teremos. Sim, Agora, o amor não tem nada pastor, a ver com deixa eu dizer, absolutamente nada a ver com isso. eu fazer essa contribuição. Eu tô compreendendo também essa diferença do que o Sheik está colocando, talvez da respeito. seguinte forma: no judaísmo nós temos dois pilares muito fortes: Hesed, que é amor, bondade, e Gevurah. Gevurah é rigidez. Entre esses dois a gente tem uma terceira sefirá, uma terceira virtude, qualidade, que é harmonia, Tiferet. As coisas que o senhor está falando são muito bonitas e me agradam em muitos sentidos. No entanto, quando a gente vai para a realidade humana, a grande maioria das pessoas não está apta para ideais tão elevados. Por isso é que a gente E os por isso- encarna.
Sim. E a única maneira, como você disse, como o senhor repetiu, é o exemplo que eu posso encarnar. Sim. Eu E gostaria de Jesus, continuar. Eu gostaria de O continuar. amor tem severidade também. Eu Jesus. gostaria de continuar. Então, numa ponta tá. A rigidez, Tá. a severidade e na outra ponta o amor. Tá. O amor, ele tem prevalência, ele tem que prevalecer. Mas se a gente não tiver a regra, se a gente não tiver o caminho, A lei. se a gente não tiver a disciplina, como diz o rei Salomão em Provérbios, Hanor Hanar Alpidarko, ensine o jovem de acordo com o caminho dele, e também quando ele For envelhecer, velho, não se desviará ele não se dele. desviará. Então a disciplina é algo muito importante. E é dentro dessa perspectiva É por que isso. nós enxergamos a questão da lei como instrumento de educação e disciplina para que o amor possa prevalecer. Porque quando a gente não tem a lei, quando a gente não tem Mas a regra... a gente tem princípios. Perdão. Como muito elevados, que estão muito distantes das massas. E aí o que a gente tem muitas vezes é uma balbúrdia. Só, eu queria me referir àquela questão dos evangélicos, dos pentecostais. Eu percebo algo diferente. Como eu falei antes, eu tenho uma leitura dos evangelhos como judeu. Eu vejo ali um Jesus judeu. Eu vejo um monoteísta. Eu vejo uma pessoa que quando falaram para ele, você é bom, ele disse... Porque tu só me tem chamas bom, só há um que é só bom, há que um é Deus. que é bom, que é Deus. Nisso, para mim, ele está falando muito claro. Que ele é monoteísta e que ele não é Deus. A minha Não, leitura... pra mim a ok, leitura é outra. tudo bem, eu te respeito, mas essa é a minha leitura. A minha leitura é que quando ele diz, eu não vim revogar a lei, a gente pode confirmar que todas as questões que ele traz contra aqueles fariseus que agiam de acordo com os evangelhos de forma hipócrita, elas são exceções à regra. Em nenhum momento Jesus fala o Shabat pode ser desrespeitado e Não, deve uma ser das desrespeitado. grandes brigas de Jesus foi com o Shabat. Perdão, então, muito bem. A discussão dele não é em relação a pessoa fazer um trabalho... Jesus Perdão. não tinha problema nenhum, Deixa- um deixa- dia santo nenhum, todo dia era santo para ele. Perdão, pastor, pera. A divergência dele é em relação a uma lei rabínica. Ele fala, vocês seguem costume dos homens. Então ele diz, por exemplo, você está falando que não pode curar no Shabat, de acordo com aquela lei que eles estão evocando, é uma lei rabínica. Em nenhum momento Jesus falou, pode trabalhar no Shabat, pode plantar, pode colher, em nenhum momento. No Meu momento pai eu tô trabalha falando até agora e eu trabalho também. Muito bem, em relação a qual caso? A Em relação a todos. esse caso. Momento. Outra questão também, quando ele fala do alimento, quando ele fala o importante, o que impurifica é o que sai, não é o que entra. E ele É muito considerou interessante. puro todos os alimentos. É muito interessante Todos. notar que ali a passagem é sobre as pessoas comerem sem lavar as mãos, que é uma lei rabínica. Perdão, também. pastor, eu estou te falando a minha percepção Isso. e como que eu vejo esse movimento desses evangélicos. Que o Os senhor falou, evangélicos que o não senhor leem o falou, Evangelho, não leem o Novo Testamento, não leem nada, ouvem só os pastores que dizem o que quer que lhes passe na cabeça. ok. Só isso. Eu compreendo que existe de fato pessoas que são que não trabalham com a consciência, São mas eu sou 90% amigo, dos eu evangélicos. sou amigo de vários pastores evangélicos. E que esses pastores evangélicos, eles têm notado, eles têm, a partir do estudo deles, chegado justamente nessa percepção de que, Jesus não aboliu a lei, 2, a lei é Aí, muito... Perdão. Se Jesus não aboliu a lei, a cruz é inútil. Perdão, Só terminar, só perdão. finalizar, Não aboliu a lei. Ele realmente falou, por exemplo, que há leis que são... depois Paulo vai falar em relação aos gentios e etc e tal. E a percepção maior deles nessa época de tanta falta de limites, de tanta libertinagem, a geração que mais tem acesso aos prazeres é a geração mais deprimida, perceberam que é necessário
o rigor também como instrumento para que essas pessoas possam chegar num equilíbrio, no Tiferet, para poderem sentir o amor de Deus. Isso aí. Eu compreendo que pessoas que têm mais vivência, que têm uma vocação, que têm mais sabedoria, eu compreendo que essas pessoas podem viver nesse patamar alto. Mas para a grande maioria das pessoas, e eu me incluo nessas pessoas, é muito importante também ter esse amparo da lei, Olha. não como instrumento para não ir para o inferno ou para ir para o paraíso, Olha. mas como instrumento de educação. Jesus